Bioma amazônico. O bioma amazônico chega a ocupar uma área de 4.196.943 km e corresponde a mais de 40% do território nacional e é constituída principalmente por uma floresta tropical. A Amazônia passa pelo território do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapim, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área já foi devastado, o que equivale a 2,5 vezes a área do estado de São Paulo. Queimadas, a garimpagem, a agropastoreio e a biopirataria representam os principais problemas ambientais enfrentados pelo bioma amazônico. O conjunto é formado por essas ações devastadoras e é responsável por graves mudanças climáticas em todo o planeta, como o aquecimento global. A Amazônia é considerada um grande resfriador atmosférico e como o maior abrigo da biodiversidade do mundo. Fauna. Pesquisas indicaram que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies de animais. Dá para acreditar? E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. Bom, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo neste grande ecossistema. Talvez os animais mais famosos deles sejam os macacos. Uma infinidade de primatas pode ser encontrada nos galhos das árvores amazônicas. Eles são numerosos: coatas, guaribás, barrigudos, entre outros. Os répteis também têm território garantido. Em um passeio pela região podem ser vistos lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Além deles, existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças, tamanduás e esquilos, e mamíferos aquáticos, como peixe-boi e botos. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixe de toda a América do Sul. Entre os anfíbios existem vários tipos de rãs, sapos e pererecas, uma grande coleção de peixes e outro fato digno de nota. Outros seres ainda menores têm grande importância. Todos os anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para reprodução e desova. É o que se chama piracema. Outros seres ainda menores têm grande importância no equilíbrio deste ecossistema, os insetos. Todos os anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para reprodução e desova. É o que se chama piracema. Eles estão na terra, na água e no ar. Exemplos: besouros, formigas, mariposas e vespas fazem parte do grupo que é a maioria na fauna amazônica. Há também grande variedade de aves na floresta, como por exemplo araras, papagaios, periquitos e vários outros. Um deles são os tucanos, que colorem as copas das árvores. Mais de 1.000 espécies de aves já foram catalogadas. A vegetação divide-se em 3 categorias: matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e por este motivo são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande porte, como a castanheira do Pará e a palmeira. As matas de várzea são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com a de das matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de Relevo. As planícies
são constantemente inundadas pelas águas dos rios. Na região de Planaltos, existem algumas serras, como a de Taperapecó, Imiri e Parima. Ficam na Amazônia as formações de relevo mais baixas, planície amazônica e a mais alta, Planalto de Guianas, do país. Esse é o planalto que se encontra no Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com cerca de 3.015 metros, compõe o bioma amazônico. Planícies, terrenos com poucas variações de altitude, depressões, tipo de relevo aplanado, onde se encontram colinas baixas, e planaltos, terrenos com superfícies elevadas. O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Esta camada é rica em humus, materiais orgânicos, muito importante para algumas espécies de plantas na região. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas lavam o solo carregando seus nutrientes. É chamado de processo de lixiviação, que deixa os solos amazônicos ainda mais pobres. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas se apenas essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? Aqui está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Neste processo, a camada de humus tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. E estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes para enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem de nutrientes. Água. A água é um importante componente em um ecossistema. Isso porque a água é fundamental para a vida. No caso da floresta amazônica, a água doce é abundante. Trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. Seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de 1.000 afluentes. Rios menores que nele desagam é o mais largo do mundo e grande, responsável pelo desenvolvimento da floresta. Os rios influenciam a vida dos animais e, como você já viu, a vegetação do lugar. De forma geral, são classificados em 3 tipos: rios de águas barrentas, de águas claras e águas pretas. Por fim, os rios de águas pretas são assim denominados por nascerem em terrenos de planície e carregarem areia e humus, que caracterizam o solo de tais terrenos. O humus é o grande responsável pela cor escura das águas. Os mais conhecidos, Rio Amazônico de Águas Pretas, é o Rio Negro. A coloração da água varia de acordo com determinadas substâncias que podem ser encontradas nos rios. Os chamados rios de águas barrentas, como Madeira e o próprio Amazonas, têm a cor da água modificada por serem ricos em sedimentos e nutrientes. Os de águas claras, como o Xingu, o Tapajós e o Trombetas, possuem muitos trechos de corredeiras e cachoeiras. Estes rios não banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de água barrenta. Desta forma, apresentam água mais cristalina. Clima. Na região amazônica chove bastante, a temperatura é elevada. Normalmente variando entre 22 e 28 graus Celsius. É o chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. E como o clima interfere? Pelo que vimos até aqui, você já deve imaginar algumas formas. Por exemplo, de acordo com a intensidade das chuvas, sobe o nível dos rios. Com o aumento do nível dos rios, algumas áreas podem ser alagadas. E uma vez alagada, essas áreas podem ser mais ou menos adequadas à vida de determinados vegetais e animais. Fatores como clima, relevo, solo e água interferem na vida de animais e vegetais. Não foi isso que vimos ser a definição de um ecossistema. A relação entre seres vivos e não vivos em uma região
Pois é, quando falamos da Amazônia, existem ainda outras relações que está colocando em risco o equilíbrio do ecossistema, a relação entre o homem e a floresta.